Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma das páginas mais belas e mais famosas do Evangelho, as bem-aventuranças. É com estas felicidades que Jesus inicia o seu Sermão da Montanha. Todos os comentadores e autores espirituais nos dizem que as bem-aventuranças são o caminho para a vida de perfeição ainda aqui nesta terra. É algo que acontece em nossas vidas quando nós realmente progredimos nas virtudes infusas e nos dons do Espírito Santo. Por isso, para viver plenamente as bem-aventuranças, nós precisamos então estar no caminho da santidade. Já que nós, infelizmente, somos principiantes, então vamos começar do começo. E o começo é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre em espírito? Antes de tudo, é a questão da humildade. Ou seja, essa bem-aventurança está ligada com a virtude da humildade. Por quê? Porque a pobreza de espírito a qual Jesus se refere nesta bem-aventurança, ela é diferente da pobreza material. Vamos entender uma coisa. Com os bens materiais, acontece exatamente o contrário dos bens espirituais. Note bem, quando uma pessoa tem riquezas, ela nunca acha que é suficiente. Ela sempre se acha pobre, ela sempre quer ter mais. Esta é a realidade dos bens materiais. Ou seja, a pessoa, quando tem bens materiais, por mais que ela tenha, ela sempre acha que é pouco. Mas com a vida espiritual, desgraçadamente acontece o contrário. As pessoas acham que já sabem, elas acham que já têm o conhecimento da verdade. Elas acham que já têm as virtudes e o conhecimento do Espírito, elas já têm o suficiente. E nessa sua miséria, não buscam mais, não buscam crescer, não buscam ser mais ricas espiritualmente. E por isso, ficam paradas, não iniciam o caminho da perfeição. Então, Jesus, para dar o chute inicial, o começo de nossa vida espiritual, ele diz: bem-aventurado quem sabe que é pobre de espírito. Porque se você realmente tem no seu coração esta humildade de dizer que você é pobre, que você é ignorante, que você não tem virtudes, que você não sabe amar e que você quer ser rico de espírito, que você quer conhecer a sabedoria, que você quer aprender o amor, então você se põe a caminho. E é por isso que esta é a primeira bem-aventurança. É a bem-aventurança que nos põe a caminho. Quando você reconhece sua pobreza espiritual, que é o início, o primeiro passo no caminho espiritual, então Jesus já diz: deles é o reino dos céus, ou seja, o final do caminho espiritual. Ou seja, você deu o primeiro passo, você vai lá no final também. Então, quem começa a caminhar, chega. Quem não começa a caminhar, não vai chegar nunca. Então, a humildade de você reconhecer sua indigência, a humildade de eu me colocar diante de Deus e ver que eu sou pobre, nu, ignorante, indigente, incapaz de tudo, incapaz de amar. Se nós formos olhar a vida dos santos, nós vamos ver que esta é a maior lição que eles nos dão, a lição da humildade. E esta é a base do edifício espiritual. Se recorde que as duas virtudes que são a base do edifício espiritual são a fé e a humildade. Aqui, a pobreza de espírito é a primeira bem-aventurança que nos ensina a humildade. Nos ensina que nós devemos, diante da grande majestade de Deus, nos humilhar. Porque quem se humilhar será exaltado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.